Shalom, todos sejam muito bem-vindos. Nós temos sempre muita expectativa para essa reunião, porque é nossa reunião de família, família TJC2, são as pessoas que estão sentindo no coração, que oram, que se comprometem, que desejam realmente fazer parte daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. Não é nenhum sentimento de exclusividade ou superioridade, de separação de quem não faz parte, mas é um chamamento. Nós sentimos que Deus tem chamado, Deus chamou você. Você está aqui hoje e a gente sente muita alegria de receber cada um. Alguns, às vezes, não podem participar sempre, ou estão participando de maneira avulsa, ou assim, às vezes sim, às vezes não, mas muitos têm participado regularmente, e isso é muito importante. Eu quero ler com vocês um texto que já lemos em outras vezes, mas em Romanos 15, nós temos falado durante esse ano, acho que vamos continuar falando, é nosso lema, é nosso texto base sobre o novo homem. Nós temos falado bastante sobre o novo homem, queremos entender mais. Eu não sei você, mas cada vez eu sinto que eu ainda não entendo muito bem o que é o novo homem. Às vezes a gente pensa que sabe e tem tantas coisas a mais, como o mistério do Evangelho. O Evangelho nos alcançou, Deus Trino, Yeshua encarnado. Você entende isso? Você já foi até as profundidades dessas revelações? Claro que ainda não. Então nós temos muito desejo de aprofundar mais. Nós estamos chegando ao fim desse ano e desejando nós temos muita gratidão, mas nós queremos aprofundar mais, nós queremos avançar mais. Estamos olhando para o novo ano com desejo de avançar. Então, em Romanos 15, versículo 5, tem um versículo bem interessante que diz o seguinte: o Deus que concede paciência e consolação, deles um espírito de unidade. A versão NVI fala espírito de unidade. Muitas outras versões vão falar o mesmo modo de pensar. E é a mesma coisa, o mesmo espírito, o mesmo pensamento, um só pensamento. Tem tantos outros lugares, Filipenses 2, que falam que a gente deve ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, eu gostei dessa palavra, dessa expressão, espírito de unidade. Eu não conferi, provavelmente não seja a tradução mais literal, provavelmente é o mesmo modo de pensar mesmo. Mas eu gostei dessa versão de espírito de unidade, porque o mesmo pensamento, mas olha o que vai falar também no versículo 6. Então, que Deus, o Deus de paciência, de consolação, nos dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração. Então, eu fiquei pensando hoje, um novo homem é baseado em um novo coração, um só coração, para que com um só coração e uma só voz. Não dá para ter uma só voz se a gente não tem o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar e o mesmo coração. Um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou continuar, tem uma... quando eu entro num texto, eu quero ver o contexto, quero entender mais profundamente, mas hoje nós só queremos deixar esse pensamento de um só coração. Esse é o espírito de unidade, esse espírito de unidade, o mesmo coração, o mesmo pensamento, é o coração de Jesus. Nós não temos como ter um mesmo coração se nós não tivermos o coração de Deus, o coração de Jesus, o coração que Paulo expressou em Romanos 9, quando ele falou do encargo, do choro, do desejo ardente do coração. E esse é o coração do TJC2. É isso que nós queremos ter
isso que nós queremos aprofundar mais. E eu só vou mencionar que na continuação aqui de Romanos 15, ele fala sobre vários aspectos do novo homem, vários aspectos da unidade. E eu acho que todos já entenderam que um novo homem não significa que não haja mais diversidade, que não haja mais diferenças. Assim como na família, homem e mulher se tornam um, mas não deixam de ser bem diferentes. Todo mundo sabe que homem e mulher são bem diferentes na maneira de pensar, na maneira de ver as coisas, na visão, nas reações, em tantas maneiras. Assim também no novo homem, nós somos muito diferentes um do outro. E ele vai falando sobre o que é ser um novo homem. Não é acabar com as diferenças, mas, versículo 7, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Então ele veio para os judeus da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Versículo 9, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus. Então, todas essas coisas aqui vão exemplificando o que é o novo homem. E lá adiante, também só quero, nesse capítulo, eu só quero chamar a atenção, porque Paulo aqui, ele fala sobre, cita vários versículos, que os gentios são chamados, são incluídos, que a salvação, Jesus veio como ministro da circuncisão, mas ele veio para nos incluir também como gentios. E aí ele vai falando sobre a missão dele e tal. E lá na frente, no versículo 25, ele fala: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia, que são, podia ter judeus lá, mas são regiões dos gentios, Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém, tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servir aos judeus com seus bens materiais. Então, é só mais um exemplo de como o novo homem funciona. Ele não fala assim, bom, novo homem, agora ninguém é judeu mais, ninguém é gentil mais. Não, nós temos essas identidades e temos muitas outras identidades. Aqui no Brasil, nós temos muitas identidades, de maneiras de pensar, de vocações, enfim, de tantas coisas, e no mundo inteiro, etnias, filosofias, políticas, tem tantas coisas que nos dividem, que podem nos dividir, mas no novo homem nós aceitamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, e nós somos um por causa de um coração que está acima dos corações separados, que é o coração de Deus, para a causa de Deus, para a redenção, ok? Então, isso é só para a gente sempre lembrar, se inspirar. Você vai encontrar o novo homem na Bíblia inteira. Você pode abrir muitos textos, muitas partes da Bíblia, e você vai encontrar essa visão que nos encoraja, que nos anima no nosso chamado. Então, para nosso tempo tão precioso de oração, de estar juntos, né, seria muito bom a gente poder estar junto fisicamente. Se Deus quiser, no ano que vem, Deus vai preparar algumas oportunidades para estarmos juntos presencialmente, mas nós temos essa oportunidade de unir nossos corações, cada um onde estiver, e eu quero colocar aqui para vocês alguns motivos de louvor, primeiro, de louvor e gratidão. Estamos terminando, essa é a nossa última reunião de 2022, então nós queremos dedicar, sempre devemos ser gratos, mas queremos dedicar tempo, levante sua voz, expresse
O seu louvor, a sua gratidão, pode ser algum desses motivos que eu vou dar, pode ser outro. Eu só vou colocar algumas coisas que aconteceram em 2022 e que nós somos gratos, mas é claro que eu não vou esgotar, nem vou mencionar tudo. Eu só vou falar de algumas coisas, mas você pode acrescentar, você pode expressar na sua oração outras coisas. Uma coisa que marcou muito 2022 foi a nossa conferência. Nós começamos a preparação no início do ano, tivemos uma equipe muito dedicada, vários deles estão aqui, né, conosco hoje, mas muitas pessoas fizeram parte, muitas pessoas puderam participar dessa conferência. Então, é algo assim que quando começou a ideia, todos nós nos sentimos meio receosos, será que como que se nós vamos conseguir organizar, e sempre dependendo da presença de Deus. Foi um tempo maravilhoso, foi assim, a gente viu a mão de Deus, então eu expresso aqui gratidão a Deus por tudo que Ele fez para que essa conferência acontecesse, para cada pessoa que ajudou, que organizou, é uma equipe muito dedicada, trabalhou durante meses. Então, somos muito gratos a Deus, especialmente pela presença de Deus, pelas pessoas que ministraram. Foi um tempo especial para nós. O segundo aspecto de gratidão foram as nossas reuniões na primeira terça-feira do mês, que nós chamamos de Rumo ao Novo Homem. Foi uma experiência nova, porque até então a gente já estava fazendo essas reuniões, mas não tínhamos muita variedade, assim, estávamos convidando mais uma pessoa para compartilhar conosco, e foi muito importante, né, no tempo anterior, mas nesse ano de 2022 nós pudemos conhecer cada mês uma pessoa diferente que falou, um líder messiânico, né, que falou do seu testemunho, de como Yeshua encontrou, da sua congregação. Então, isso nós entendemos que era um chamado, é um chamado, né, do TJC2, de fazer pontes, de conectar, de fazer com que o corpo de Cristo no Brasil tenha mais relacionamento, que conheça, que ajude, que se envolva com as congregações messiânicas no Brasil. Então, também não foi uma coisa completa, não vimos todos os líderes ou todas as congregações no Brasil, mas foi algo que ampliou nossa visão. E Deus nos deu algo muito especial, um presente nesse mês de dezembro, na nossa última reunião, nós já falamos sobre isso. No mês passado, na reunião de intercessão, nós oramos para isso. Eu coloquei para vocês que tinha um dos líderes que estava com dificuldade por causa de agenda, mas que a gente queria todos, e Deus ouviu nossas orações, todas as pessoas que compartilharam conosco durante o ano participaram, tivemos uma reunião muito especial, sentimos a mão de Deus, é algo que, assim, só Deus poderia fazer. Deus usou alguém para dar sugestão, a gente entrou, mas foi Deus que fez. Então, muita gratidão a Deus por essas reuniões do ano todo, e especialmente em dezembro, foi um final assim de que aqueceu nosso coração, que sentimos, claro que todos nós temos barreiras, todos nós temos dificuldade de concordar, de cooperar com outros, mas a gente sentiu que pelo menos um pouquinho Deus estava quebrando essas barreiras e trazendo um ambiente de aceitação e de reconhecimento. Então foi algo especial. E eu vou acrescentar na minha listinha de gratidão, essas são as duas coisas que eu acho que se destacaram mais: a conferência as reuniões do Novo Homem e o final em dezembro. Assim, foi algo assim muito especial para nós. Agora, eu quero acrescentar também que nesse ano, Deus, por meio de várias coisas, Deus foi acrescentando pessoas talvez que já estivessem participando do TJC2, mas que
entraram mais, a equipe, eu quero agradecer a Deus pela equipe. Quando eu falo equipe, eu estou falando de todos que participam da equipe de liderança, dos grupos de oração, da Now Generation, dos jovens, todos aqueles que, de alguma maneira, estão se engajando, que estão se envolvendo. Essa é a equipe. E a gente sentiu que realmente nesse ano Deus acrescentou, que várias pessoas que alguns que já estavam participando, mas começaram a se envolver mais, se destacar mais, achar seu lugar de funcionamento, enfim, foi um ano muito especial para isso. E, em último lugar, eu queria também agradecer a Deus e agradecer a cada pessoa, alguns estão aqui, outros não, mas a cada pessoa que se envolveu ofertando. Nós estamos fazendo, basicamente, hoje, duas coisas com as ofertas que entram. Nós estamos abençoando um líder messiânico que Deus colocou no nosso coração desde o ano passado e temos ajudado mensalmente, mas nós temos também ajudado, temos feito ofertas avulsas para esses irmãos messiânicos que têm compartilhado conosco, porque além de orar por eles, nós queremos mostrar de uma forma mais concreta, palpável, nossa união, nosso envolvimento. Acabei de ler em Romanos 15 como as congregações de todas as regiões e toda a parte ali onde tinha discípulos de Jesus, todos eles estavam ajudando os santos que estavam passando dificuldade, os santos judeus em Jerusalém, na região de Judeia, no tempo do apóstolo Paulo. Então, esse envolvimento financeiro é muito importante. Então, eu quero agradecer a Deus e a você que tem feito isso, e, ao mesmo tempo, eu quero dizer assim que temos muitos desafios para o ano que vem. Então, agora, nossos motivos, 4 motivos de louvor, como eu falei, você pode acrescentar outros. E agora eu quero falar também de 4 pedidos de oração para o ano que vem. Em primeiro lugar, nós queremos orar, e esse ambiente aqui eu quero destacar, que nós gostaríamos de ver essa reunião mensal. Nós estamos até avaliando se vai continuar no terceiro sábado, porque alguns irmãos messiânicos gostariam de fazer parte, mas sábado de manhã não é um horário possível, para a maioria dos líderes messiânicos. Então, nós estamos orando, porque sábado de manhã tem dado muito certo e a gente muitos já acostumaram, está na agenda e a gente tem um pouco de receio, mas de mudar. Mas nosso primeiro pedido de oração é próximos passos para o novo homem. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez, mas sabemos que tem muitos passos, muita coisa para acontecer. Então, como que nós vamos fazer? Nessas reuniões, a primeira terça-feira de cada mês, nós não temos ainda uma direção clara de Deus, o que vai ser feito. Queremos orar com vocês e nós estamos abertos para que o Senhor fale conosco. Oração, ambiente de oração, é um ambiente onde Deus pode falar. Então, nós queremos avançar mais ainda no ambiente espiritual dessa reunião, em que cada pessoa pode sentir como parte importante desse momento de buscar Deus, não só no terceiro sábado, mas semanalmente, diariamente. Deus, o que o Senhor quer para nós nesse próximo ano? Quais são os novos passos? Não é uma coisa que nós queremos inventar. Vamos pensar num novo projeto, vamos fazer uma coisa nova, vamos inovar. Não, se Deus quer continuar, ou se não é o momento de uma coisa muito diferente, é Deus que vai comandar. Então, queremos pedir a sua oração. É muito importante orar e esperar em Deus, que Deus revele, que Deus dê direções, coisas que nós achávamos impossíveis de acontecer, podem acontecer. Então, que Deus coloque no coração. Não é uma coisa que eu inventei, o que eu quero inventar, e nem você, mas que Deus possa nos direcionar. Não só em reuniões, mas em contatos.
talvez saindo do nosso lugar, indo para uma congregação messiânica e fazendo parte de uma reunião com eles, enfim, fazendo amizades, fazendo vínculos, que Deus nos ajude a prosseguir, porque o novo homem não é todo mundo ser igual e também não é simplesmente participar de uma reunião e tem judeus e tem gentios e que legal e acabou. É um envolvimento, é ser membro um do outro, é realmente caminhar juntos dentro dos propósitos de Deus. Então, esse é nosso primeiro pedido para o ano que vem. O segundo pedido é sobre os nossos encontros do TJC2, que gostaríamos de realmente ter agora encontros presenciais. Se essa for a vontade de Deus, se Deus permitir, podemos ter um encontro que nós tivemos antes, né? Já fizemos 2 vezes antes da pandemia, mas nós não queremos simplesmente voltar ao calendário ou voltar a fazer o que estávamos fazendo antes. Queremos realmente a direção de Deus. Então, podemos ter uma conferência, mas não só a conferência, encontros regionais, grupos de oração, já se reúnem provavelmente nas cidades, mas entre um grupo e outro, a Now Generation, líderes, enfim, tem várias coisas que vão ser liberadas de uma forma melhor com contato pessoal. Até mesmo um encontro presencial entre alguns líderes messiânicos na região de São Paulo, por exemplo, né? Então, encontros presenciais, o que Deus quer abrir para nós nesse sentido. E o terceiro pedido, eu falei sobre encontros que podem envolver esses diferentes grupos, mas o terceiro pedido é que a gente ore especificamente por essas áreas de atuação do TJC2. Eu vou mencionar 3 ou 4, mas tem outras áreas de atuação, mas vamos orar pelos grupos de oração, que o Senhor levante novos grupos, que Deus fortaleça e encoraje os grupos que já existem. Então, os grupos de oração, né, de intercessão, são uma área que nós queremos avançar. Outra área específica que Deus tem colocado no coração de várias pessoas, não só dos mais jovens, mas de várias pessoas, é que Deus fortaleça nós estamos chamando a Now Generation, né? A geração do agora, a geração que está assumindo cada vez mais a liderança, as iniciativas, que Deus realmente levante com força, com direção, com mais pessoas envolvidas nessa Now Generation. Então, vamos orar por eles, né? E também queremos orar por líderes, pastores, padres, líderes das igrejas, porque é algo muito importante para a visão do TJC2, é que as pessoas individuais, todos nós, cada um pode fazer uma ponte, mas que se Deus colocar essa visão no coração de líderes, isso vai facilitar comunidades inteiras para participar do mover de Deus, ok? Então, eu estou especificando 3 áreas de atuação do TJC2 para a gente orar. E meu último pedido para o ano que vem é uma coisa muito importante, já falamos sobre isso, mas está chegando, é que nós tínhamos chamado, os irmãos tinham chamado inicialmente de um pré-concílio, porque o TJC2 é rumo ao segundo concílio, mas nós não sabemos quando que Deus vai orientar, ordenar um concílio de fato. Então, no ano, era para ter sido em 2022, mas veio a pandemia e mudou isso. Então, ficou adiado para 2023, outubro, 17 a 19 de outubro de 2023. Coloque isso na sua agenda para orar, não é uma conferência aberta, então os convites são fechados, são específicos, né? Porque existe uma limitação, a ideia é ter líderes do mundo inteiro, num grupo de máximo em torno de 300 pessoas. Tem várias pessoas que estão aqui, que já foram convidadas e que estão
tem outras pessoas tem várias pessoas. Nós temos um grupo de quase em torno de 25 a 30 pessoas do Brasil que seriam convidadas a participar. Mas tem muitas barreiras, tem dificuldades financeiras e tem muitas barreiras. Nós sabemos que vai ter muita oposição e, principalmente, nós queremos que Deus faça algo novo, que Deus dirija as pessoas que estão preparando isso. E eu quero colocar, já assim, eu falei na gratidão sobre aqueles que estão ofertando, e eu pessoalmente eu não gosto de ficar pedindo dinheiro, não gosto de entrar nessa coisa, irmãos, nós temos que dar, abre o seu coração, começa a contribuir, não sou, assim, eu acho que Deus tem que tocar no coração de cada um, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber e precisamos nos envolver. Então eu já falei assim, aqui no Brasil, nós sentimos que uma das maneiras que nós podemos abençoar, mostrar que nós nos importamos de verdade, é contribuindo, ajudando irmãos messiânicos. Eles lutam com muita dificuldade. Às vezes é sustento, às vezes é para fazer qualquer coisa. Eles são poucos, eles não têm recursos, eles não têm apoio. Então, nós gostaríamos de fazer mais pelas comunidades messiânicas no Brasil. Então, eu quero convidar você, se você sentir que isso é algo que você gostaria de fazer, que seja R$ 20, R$ 50, qualquer valor, mas assim, pode ser uma oferta única, mas as ofertas regulares são muito importantes, porque ele vai formando um montante e a gente pode fazer algo mais concreto. Mas nesse ano, inclusive agora, no início do ano, nós vamos ter um desafio maior ainda financeiramente, porque algumas pessoas que realmente deveriam, precisam, a gente sente no coração, devem estar nesse, podemos chamar de uma assembleia, um pré-concílio, uma assembleia de líderes em Jerusalém, em outubro, né? Essa reunião que vai preparar o caminho, vai abrir um caminho no mundo inteiro para que a gente caminhe mais nessa direção. É uma reunião inédita. Já teve tantas conferências, cúpulas, mas nunca teve uma reunião desse tipo, com esse número de pessoas. Então, é uma coisa inédita. É um tempo de Deus. E tem pessoas no Brasil que precisariam estar, mas não têm recursos. É muito caro ir para Jerusalém. Só a passagem, estadia, vamos procurar alguma coisa mais em conta, mas não é fácil. Eu quero falar especificamente de um irmão que tem estado conosco, que é pastor Eli, lá do representante, um líder indígena, uma pessoa que é simples e ao mesmo tempo está se aprofundando e ele tem um coração para unidade e ele entende essa necessidade da união, do novo homem, e ele deseja estar, mas ele não tem recursos para ir. E nós temos outras pessoas que estão, alguns, um líder, pelo menos um líder messiânico, que precisaria muito estar lá. Não tem recursos, ele não tem respaldo de uma congregação, de um respaldo financeiro. Às vezes eles não têm recursos para as despesas mensais da família. Então, nós gostaríamos de ajudar. Então, está aí nossos pedidos de oração e um apelo para que você se envolva, para que você faça parte disso que Deus está fazendo, ok? Muito, muito bom a gente estar juntos. Então, vamos agora ocupar nosso tempo com adoração, com louvor a Deus, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, e vamos crer que nesse próximo ano Deus tem muitas coisas maravilhosas para fazer. E é muito bom sentir que estamos aqui hoje nesse ambiente familiar, nesse ambiente de pessoas que estão abrindo o coração. O Espírito Santo, ele quer ocupar esse lugar no nosso coração. Ele quer comandar, ele quer nos fazer sentir
o que Deus sente, Ele quer nos fazer pensar como Deus pensa, e Ele quer nos fazer agir como Deus age. Então, vamos começar nosso período de oração e deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo tocar, ainda que o ambiente virtual não seja um espaço para a gente juntos ouvir de Deus, mas é possível, você pode ser usado por Deus na sua oração, num texto bíblico, num cântico, ou até mesmo num sentimento, numa impressão que Deus pode colocar no seu coração. Então, vamos ser abertos para que o Espírito Santo nos dirija agora, nesses próximos minutos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse ano que está chegando ao fim. Somos imensamente gratos a Ti. Todos nós podemos estar enfrentando crises, o país como um todo está enfrentando uma crise, o mundo está enfrentando crises, mas isso não significa que o Senhor não tenha sido muito bom para nós. O Senhor tem respondido orações, o Senhor tem feito coisas tremendas. E, aliás, temos um grande precedente, muitos precedentes na história, na Bíblia, de como o Senhor fazia, de como o Senhor fez milagres, como o Senhor fez a igreja avançar nos tempos mais difíceis da humanidade. No século XX, um século marcado por guerras mundiais, o Senhor derramou o Espírito Santo, o Senhor quebrou barreiras entre denominações, entre cristãos, o Senhor fez avançar o teu reino no meio de circunstâncias muito contrárias. Então, as crises que nós estamos enfrentando, ou pessoalmente, ou coletivamente, não impedem o Senhor de agir. Nós não queremos ficar, seja qual for o desenrolar dos acontecimentos nas próximas semanas, nós não queremos jamais limitar o Senhor daquilo que o Senhor pode fazer em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de contexto. Paulo estava preso e disse que, testemunhou em Atos, que ele estava com liberdade para falar do teu reino, cheio de esperança, por causa daquilo que o Senhor estava fazendo mesmo naquele momento. Então, Senhor, nós entregamos a Ti esse ano que está terminando, reconhecemos a Tua soberania em todos os acontecimentos, reconhecemos que o Senhor está no controle, ainda que muitas coisas aconteçam que ferem o teu coração, porque isso também é verdade, tantas coisas, estamos vendo uma guerra na Ucrânia, estamos vendo muitas coisas em muitos países que causam sofrimento, que não é o que o Senhor deseja, mas o Senhor está no controle, o Senhor está trazendo à luz, como uma mulher grávida, o Senhor está trazendo à luz algo que o Senhor quer fazer nesses últimos tempos. Então, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida aqui no Brasil, no TJC2, por aquilo que o Senhor tem feito. E nossa expectativa é, Senhor, guia-nos, guarda-nos. Em tempos de crise, nós temos que andar com mais cautela ainda, com mais dependência, olhando mais ainda para o Senhor. Nós queremos que o Senhor vá à nossa frente, queremos estar no centro da Tua vontade, queremos nos envolver com aquilo que está no Teu coração, Senhor. Porque aquilo que está no Teu coração é muito mais importante do que, ainda que o Senhor se interesse com o nosso bem-estar, com nossos problemas, com nossas crises, mas muito melhor é o Teu reino avançar, muito melhor é o Senhor preparar o cenário para que a Tua volta seja mais rápida, para que o Senhor venha, para que o Senhor una judeus e gentios, para que nós nos envolvamos uns com os outros,
que se Israel vai ser perseguido, se judeus vão ser perseguidos, que nós possamos estar já preparados, já vinculados com eles, que realmente esse novo homem possa vir a se manifestar. Esse é o nosso desejo, estamos nos colocando diante de Ti, Senhor, e que nesse momento, todos nós que estamos aqui, sintonizados, todos nós que estamos juntos nessa reunião, possamos abrir nosso coração para o Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem tocar em nossos corações, que possamos ter um só coração, que possamos ter uma só voz, que possamos ter uma só sintonia. Em nome de Jesus. Amém.